mudou o governo, mudou radicalmente o lugar, a função dos bancos públicos, né? Nós tivemos, como a Esther falou, durante os governos do PT, funções fundamentais dos bancos públicos. Basta dizer a reação à crise de 2008, né? Era um tsunami ou era uma marolinha, mas foi essencial para resgatar, recuperar o crescimento econômico, né? Além do mais, os bancos públicos como financiadores do crédito, microcrédito e tudo mais, e o aspecto específico dos governos do PT, que é alavancar as políticas sociais. A Caixa Econômica se tornou o segundo maior banco do Brasil, na esteira da expansão do Minha Casa Minha Vida. Dois aspectos básicos do modelo econômico, crescimento e inclusão social, os bancos públicos foram chave nessa história toda, né? Na passagem para o governo Temer, a gente viu o que aconteceu, né? A intranscendência dos bancos públicos. Eles não precisam de bancos públicos, né? Porque eles não fazem política social, não expandem o crescimento econômico. Num livro que foi apoiado pela FENAI e pela FUP, Se é Público é para Todos, há um estudo que eu fiz, que vou desenvolver um pouco aqui, mas há também dois outros estudos que têm a ver com os bancos públicos, né? Variedades de capitalismo de bancos públicos, do Fernando Nogueira da Costa, da Unicamp, e Caixa, empresa centenária a serviço dos sonhos dos brasileiros, da Maria Rita Serrano, representando os trabalhadores na direção da Caixa. Por que é central esse tema? Primeiro, porque nós precisamos desarticular as opções que o neoliberalismo nos coloca. O que eles nos dizem? A opção fundamental, a polarização fundamental é entre estatal e privado. Quem parte, reparte, esconde a parte que não lhe interessa e privilegia o que lhe interessa, né? Precisamos desarticular essa versão, porque os bancos públicos têm a ver justamente com a esfera pública, que até desaparece nessa alternativa, né? Eles desarticulam o Estado, enfraquecem o Estado e depois falam, se quiser defender esse Estado desfeito, defendam. Se não, vem para a esfera privada. Quando eles privatizam um banco, por exemplo, os tucanos privatizaram o Banerj, o Banespa, porque não iam fazer política social. Então não precisava, os bancos deles são os bancos privados, né? Mas quando privatizam, não colocam as ações na mão dos trabalhadores. Isso seria valorizar a esfera privada. Não, eles colocam no mercado e quem tem dinheiro leva. Então, eles dão a cobertura do privado, não é o privado, na verdade é o mercantil. Realização do sonho histórico do capitalismo, que é mercantilizar tudo, né? Transformar o que é direito em mercadoria. O eixo do capitalismo. Passar a ser os bancos, né? Porque, na verdade, as viradas econômicas, esgotamento daquilo, toda a virada para o modelo neoliberal, com a liberalização do comércio internacional, houve uma corrida brutal para o investimento no setor financeiro. O setor financeiro, que não é mais o financiador da produção, do consumo ou da pesquisa. É aquele que vive da compra e venda de papéis, basicamente, né? Então quando teve a crise de 2008, o Obama falou, é preciso salvar os bancos, senão o telhado vai cair na cabeça de todos. Não. Todo mundo tem um dinheirinho na poupança, tá? Salvar os bancos, depois quem quebraram foram os países abandonados pelos bancos, né? Então quebrou a Grécia, Portugal, e os bancos se fortaleceram cada vez mais, porque são bancos que vivem do endividamento de governo, endividamento de empresa, endividamento de família, né? Olha as propagandas do Bolsonaro, né? Nós perdemos esse debate, né? O PT quebrou o país. E aí vem aquela escolha arbitrária, né? Gastou tanto na Venezuela, tanto em Cuba, tanto em propaganda, tanto em não sei o que lá, mas para falar, quebrou o país, nós estamos tentando consertar, então transfere aquele ônus lá para trás, né? Então essa batalha nós perdemos, né? Não conseguimos convencer a massa da população que foi um governo que utilizou muito bem os recursos, né? Essencialmente para fazer crescer a economia e distribuir renda. E os bancos tiveram um papel essencial nisso, como a gente falou inicialmente, né? E banco privado e banco público. Diminui Minha Casa Minha Vida, não tem por que ter tanta agência da Caixa Econômica. As duas são as pontas do mesmo fenômeno, né? Diminui a quantidade de agência de funcionários, porque está diminuindo a quantidade de projetos de Minha Casa Minha Vida, né? Então, mudou radicalmente o papel dos bancos públicos, porque mudou a prioridade das políticas sociais, já não são prioridade. Então, essa dinâmica do cidadão e do consumidor, do público mercantil, do direito e da mercadoria é fundamental. É fundamental para a sociedade e tem a ver diretamente com os bancos públicos, né? Os bancos que atendem às necessidades de um governo que tinha políticas de democratização da sociedade, né? Nós tivemos uma democratização política quando saímos da ditadura, não tivemos uma democratização social. Os governos do PT começaram
a fazer isso, a política de inclusão social, né? Política de que as pessoas passavam a ser cidadãos, né? Essa coisa, os bancos públicos foram fundamentais, foram essenciais, né? O processo eleitoral é mais um capítulo da guerra híbrida que é a estratégia norte-americana da direita no mundo, né? A forma de dar um golpe institucional usando o judiciário, meios de comunicação, Congresso, a judicialização da política e agora uma campanha eleitoral adequada a essas condições. Quer dizer, a pesquisa recente mostra que o Lula ainda hoje ganharia do Bolsonaro. Só que, por um processo fajuto, ele está impossibilitado de fazer isso, né? E pode o Brasil se encaminhar para um governo eleito pelo voto, mas seja um governo brutalmente de direita, em que o problema não é que os bancos públicos paguem o preço, é que a massa da população vai pagar um preço, né? Pagar o preço de ter que estar submetido ao banco privado, não ter a manutenção da sua política social, que é levada a cabo através dos bancos públicos. Então, a polarização, para terminar, público-mercantil, é a polarização banco público, bancos privados. Usam privado porque se costuma dizer privado. Na verdade, é porque é propriedade privada. Mas eles tentam confundir a ideia que é esfera, interesses privados. Interesses privados, coisa nenhuma, daquelas famílias que controlam esses bancos.